Isso, então, na aula anterior a gente fez as tabelas, certo? E inserimos os dados. Então, como a gente vai trabalhar com Hibernate JPA, a gente precisa aqui construir as classes daquelas tabelas de estado e cidades. Então, vamos começar aqui pela tabela de estado. Por que não começar pela tabela de cidade? Porque dentro da tabela de cidade, a gente precisa de um mapeamento para estados. Então, a gente tem que criar estados primeiro. Então, vamos lá, vamos aqui dentro do pacote de classes, vamos dar o botão direito, New, outro, colocar aqui classe. Então, vamos colocar aqui a classe estados. Tá? Cuida com o nome, tem que ser igual ao nome da tabela que foi criado, senão o Hibernate vai criar uma outra, tá? Então, não vão querer escrever outras coisas aí, porque tem que manter o mesmo nome da tabela no banco de dados. Então, para se tornar uma tabela no banco de dados, a gente tem que anotar como @entity para essa classe Java se tornar relacionada com a tabela no banco. Tá? E toda classe mapeada com Hibernate vai ter a primary key, tá? Anotada com @id do javax.persistence. Sempre cuidem com o import, tá, pessoal? É o javax.persistence. Mesmo se falando em Hibernate, é com o javax.persistence, tá? E daí vai ter o generator value, que é aqui se você for cadastrar um novo estado, se você for fazer um cadastro, né? Se você for criar um cadastro de estados, a gente vai usar aqui o generator type, que é o gerador automático de primary key do banco de dados, se você for criar um cadastro. A gente vai usar só para consulta, mas sempre coloquem, tá? Para evitar problemas. Então a gente vai ter aqui um nome do estado, mantenha também o nome dos atributos, igual a gente criou na nossa tabela na aula anterior. Se você criar diferente, né, lá no banco de dados está sigla. Se você colocar aqui siglas, ele vai criar uma nova coluna, e a gente não quer isso. E daí beleza, então a gente precisa aqui dar um botão direito, dar um search, aqui gerar getter setters, seleciona tudo, dá um OK. Todo objeto Java aqui tem que ter os setters e os getters. A gente também implementa sempre o equals e hashcode, sempre pelo ID. Equals e hashcode é se a gente for fazer uma comparação de objetos, ele vai usar o primary key. E como a primary key ele consegue diferenciar certinho. Se a gente não fizer essa implementação, ele vai comparar pelo endereço de memória e acaba dando problema. Então a gente tem que comparar realmente por um dado real. No caso aqui, a primary key que nunca vai se repetir. Então, se a gente tiver um objeto Paraná e um objeto São Paulo, o Java consegue diferenciar isso pelo ID. Tá? Então, beleza. Criou o estado. O que a gente tem que fazer? Vim aqui no nosso hibernate.cfg, que é o mapeamento do Hibernate. Algumas versões do Hibernate não precisa colocar aqui, mas saiba que essa configuração existe e é válida, tá? Então a gente vai colocar o pacote estados, né? Se você segurar o Ctrl e clicar e levar para a classe, tá certo. Beleza, fez os estados, então a gente vai precisar agora do cidades. Vamos lá, mesma coisa, criar uma classe de cidades. Então, mesma coisa, para se tornar uma entidade que representa a tabela no banco de dados, então aqui o entity, tá? Um long aqui que vai se tornar a primary key, vai representar a primary key no banco de dados.
sempre anotado com @id para identificar que é uma primary key, e o generator value, tá? Aqui a estratégia, caso a gente venha criar um cadastro no sistema de cidades, vamos usar aqui o automático do banco de dados, tá? Então, private string, o nome da cidade, e vamos ter aqui o mapeamento para o estado. Cuida também com o nome aqui da variável, tá? Estados, cria igual eu estou criando. Então a gente tem lendo de cima para baixo. Ó, vou pegar aqui de cima para baixo, ó. De cima para baixo. Cidades, são várias cidades para um estado. São várias cidades para um estado. Né? Não é várias cidades para um estado? Então a gente consegue descobrir qual que é o mapeamento, ó. Many to one, muitos para um, muitas cidades para um estado. Tá? Então a gente já descobre qual que é o mapeamento. Tá? Então aqui eu vou colocar o tipo do carregamento que eu quero. Eu já quero que carregue direto. Quando eu carregar uma cidade, já carrega o estado. Tá? E a cascata aqui, vou colocar o cascade. Cascade type. Ponto, vou colocar aqui. Vou deixar o refresh aqui. Merge, persist, remove. Eu posso deixar todos também. Não. Se eu apagar as cidades, eu não preciso apagar o estado. Só na hora de carregar aqui. Tá? Cascata. Beleza. Ok. Então, mesma coisa que a gente precisa fazer. Ir na insert. Gera lá os setter getters. E gera também o equals hashcode, sempre pelo ID aqui da cidade. Tá? Beleza. Ctrl Shift O para organizar, Ctrl Shift F para organizar, Ctrl Shift O organiza os imports, Ctrl Shift F organiza o código, tá? O que a gente precisa fazer agora também? Só mais uma coluna aqui, que vai ser os cidades. Então, assim, vocês podem perceber que a sequência de criação das classes é a sequência que a gente vai colocar aqui também, né? Primeiro a gente tem que ter o estado para depois ter o cidade, porque o estado está dentro dos cidades. Então, tem que seguir toda uma linha. Cidades funcionando, beleza. Vamos dar um project clean aqui, vamos dar um projeto clean. E só vou startar o projeto de novo, tá? Para saber se realmente não deu nenhum problema. Tá? Toda vez que você faz alguma coisa nova no sistema, você tem que subir o teu projeto para você saber se está funcionando. Tá? Beleza, então aqui no caso está funcionando. Não deu nenhum erro no console, tá? Se a gente tivesse feito alguma coisa errada, ia dar algum problema, tá? Então, beleza. Então, essa parte já está feita. O que a gente tem que fazer na próxima aula? A gente tem que criar a parte para carregar o combo de estados primeiro. Então, a gente vai carregar, né? O evento ele acontece no estado. A gente tem que selecionar os estados para depois carregar os estados. Então, a gente tem que fazer a parte de carregamento de estados na tela.